Olá, amigos, família Seacla, boa noite. Nossa gratidão por essa oportunidade bendita e desejamos a todos muita paz e bênçãos. Nessa noite conversaremos sobre dois temas que mexem muito conosco de alguma maneira. São eles a morte coletiva e prematura e o suicídio. Que Jesus nos ajude a alargar um pouco mais nosso entendimento, a fim de uma melhor compreensão dos seus desígnios, através das suas leis amorosas e sábias. Já não é novidade para nós que a reencarnação faz parte da lei de Deus. Jesus também nos diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a cada reencarnação, recebemos através da misericórdia divina a oportunidade de progredir. E um ponto que não podemos deixar de considerar é a lei de causa e efeito. Todos estamos submetidos ao planejamento reencarnatório. Planejamento este formulado, organizado, mediante os elementos que nós fornecemos, ou seja, o que fazemos, nossas escolhas, nosso posicionamento diante da vida. Ainda temos muita dificuldade para entender que o sofrimento, ao invés de ser uma desgraça, constitui a oportunidade dada por Deus para corrigir nossos erros. Já é do nosso conhecimento que nossas escolhas nem sempre são acertadas. Nos equivocamos muito ainda. Porém, respeitando o processo didático de aprendizagem, o nosso livre-arbítrio, Jesus permite que façamos as escolhas que queiramos, ainda que sejam contrárias às suas diretrizes seguras. E as nossas chegadas e partidas a esse mundo também estão vinculadas à lei de causa e efeito. Facilita muito para nós quando buscamos em Jesus a consolação para nossas aflições. Aflições que são nossos resgates perante a justiça divina de nossas faltas cometidas. E a sua aceitação permite que quitemos essa dívida. A morte não é para nós ainda um momento fácil, simples de se experienciar. Mas as mortes prematuras e coletivas trazem uma comoção ainda maior. E a gente pode se perguntar: qual a razão da morte prematura? De alguém bem jovem, de um bebê que acaba de nascer. Cada vez que aqui chegamos, temos um prazo pré-determinado, pré-definido para o cumprimento de nossos compromissos. E esse tempo é diferente para cada um de nós, porque obedece a uma necessidade individual da criatura. A morte prematura tem consequências instrutivas para o que desencarna, como também para aqueles que lhe estão vinculados. A morte prematura não é uma fatalidade, é um benefício concedido por Deus àquele que se vai. A nossa bagagem é só nossa e recebemos do Altíssimo o que é necessário na nossa caminhada. Embora tendo fé em Deus, algumas pessoas reagem negativamente à morte. Isso acontece porque a fé, sem a compreensão das suas leis, faz com que a ideia da morte assuste. Quando entendemos por que reencarnamos e desencarnamos, esse acontecimento se torna mais fácil de ser entendido, mais leve. A reencarnação e a morte são duas condições essenciais ao progresso do espírito. Porém, quando falamos nessa aceitação, compreensão, não queremos dizer que estamos impedidos de sentir.
Nós não estamos imunes, indiferentes a esse sentimento. Sentir saudade, ter lembrança. Podemos sim chorar por aqueles que amamos, que nos são caros ao coração. O sofrimento é um instrumento de toda elevação e é o que nos arranca da indiferença, nos faz humanos. O que não é conveniente, nem para aquele que desencarna e nem para nós, é o desespero, a revolta, a lamentação. Isso é sinal de que ainda não compreendemos Deus, os seus desígnios, a sua vontade, e não é uma vontade caprichosa, mas sim o cumprimento e a demonstração do seu imenso amor. E nós podemos nos perguntar como conseguir consolação ante a perda da pessoa amada. Exercitando a nossa fé em Deus e tendo o conhecimento de que as suas leis são sábias e que essa separação não é eterna. Nas mortes coletivas, não é um processo diferente das outras. A lei de causa e efeito se faz presente mais uma vez. Um exemplo que já ouvimos muito falar, e vocês também já podem ter ouvido, que relata um caso de desencarne coletivo, foi a tragédia que aconteceu no circo em Niterói, no dia 17 de dezembro de 1961. Causou uma imensa comoção. Morreram centenas de pessoas e outras centenas ficaram feridas num incêndio de grande proporção que tomou conta do lugar rapidamente. Aí podemos imaginar as pessoas, os animais, toda aquela movimentação. E por que será que Deus permitiu que isso acontecesse? Vamos retornar 18 séculos atrás. Lá no ano de 167, em Lyon, na França. Reinava Marco Aurélio, que apesar de não ter ordenado nenhuma perseguição aos cristãos, permitia que se aplicassem com o máximo rigor todas as leis existentes contra eles. A matança, por isso, perdurava de forma terrível. Mulheres e crianças, velhos e doentes, tanto quanto homens válidos, personalidades prestigiosas, que se declarassem fiéis ao Nazareno, eram detidos, torturados e eliminados sumariamente. Numa ocasião em que receberiam a visita do oficial Lúcio Galo, pensaram em algo no que poderiam oferecer ao visitante de distração e que precisava ser alguma coisa que ainda não fosse conhecida por Roma. Foi então que Alcio Plancus teve a ideia de reunir 1000 mulheres e crianças e oferecê-las em um espetáculo inédito. Elas seriam colocadas em uma arena molhada com resina inflamável e devidamente cercadas de farpas embebidas em óleo, deixando apenas passagem para os mais fortes. E após lançarem o fogo, seriam soltos sobre elas os cavalos que não serviam mais. Ou seja, é uma cena até ruim para a gente querer imaginar, tentar imaginar, não é? Toda a narrativa dessa passagem se encontra na redação do Momento Espírita, com base no capítulo 6 do livro Cartas e Crônicas pelo Espírito Irmão X da FEB de 9 de outubro de 2009. Então, na íntegra, lá se encontra todo esse contexto, toda essa narrativa. Vemos a história se repetir e, nesse caso, podemos observar que os envolvidos no episódio estavam ligados pelo mesmo contexto. Os envolvidos no episódio do circo em Niterói são os mesmos envolvidos lá atrás.
aqueles que fizeram sofrer, sofriam agora pelas mesmas causas. É a lei de causa e efeito. Também pode acontecer de a espiritualidade se aproveitar de uma ocasião propícia que permita, que possibilite para desencarnes coletivo onde as histórias não sejam interligadas, sejam pessoas diferentes, a situação é que é aproveitada. Não há uma ligação direta com os envolvidos. Nesse caso, podemos citar o tsunami que ocorreu na Indonésia em 26 de dezembro de 2004. No livro Transição Planetária, podemos encontrar os relatos dessa ocorrência e, em mais uma vez, veremos a misericórdia do Pai se antecipar aos acontecimentos e todo o apoio e socorro começa a ser preparado bem antes do ocorrido. Por isso, confiemos no Pai e em Jesus e nossas forças se manterão firmes para passarmos por nossas provas. Até aqui, pudemos observar que Deus cuida de nós o tempo todo. Durante toda a nossa existência, somos agraciados com inúmeras bênçãos para que cumpramos com o nosso objetivo. A mais importante delas é a vida que recebemos de presente. Na jornada de construir nosso caminho, como mencionamos anteriormente, vamos criando, cultivando, de forma consciente ou inconsciente, sentimentos e vivências que nos levam a sofrimentos íntimos que muitas vezes acreditamos não ter forças para suportar. Cada um lida de forma diferente com as situações que se apresentam diante de si. Não queremos aqui fazer julgamentos ou apontamentos. Sabemos das dificuldades que podem ocorrer com aqueles que, num momento de desespero, no ápice da dor, dão fim à própria vida na intenção de amenizar ou acabar com seu sofrimento. Só Deus tem esse poder de nos dar e retirar a vida, pois a nossa visão é muito limitada, enquanto Deus tudo sabe e tudo vê. É incontestável que o suicídio tem sempre por causa um descontentamento, seja por qualquer motivo. O que nós precisamos buscar fazer sempre é valorizar a vida, esse presente recebido por Deus. Viver é bom, como é bom viver. Compôs um amigo nosso. Todos estamos construindo o nosso processo evolutivo e cada resgate é único. Quando buscamos nos momentos de dificuldade cultivar a esperança, a serenidade através da calma, a resignação profunda da fé em Deus e da fé no futuro, estaremos desenvolvendo elemento fundamental para o nosso reequilíbrio e ânimo para viver. Aqueles que se encontram envolvidos nesta teia dificilmente conseguem enxergar que nossos sofrimentos não são eternos. Se nos lembrarmos que não há dor que o ser humano não possa suportar e que, ao utilizarmos o Evangelho do Cristo como roteiro seguro para enfrentarmos as dificuldades e superá-las, teremos mais forças em resistir à escolha que não nos alivia a caminhada, que pode nos trazer grandes dificuldades. Tenhamos a certeza que o agir de Deus e os cuidados de Jesus em nosso favor chegam muito antes de nossas dores. Fiquem com Deus e até breve.